Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que nos mudam, um podcast sobre a inovação social e o mundo, onde partilhamos consigo as histórias de pessoas que estão a marcar o presente e que prometem mudar o mundo. Eu sou a Margarida Oliveira, técnica do Centro de Inovação Social da Fundação Engenho de Almeida, e hoje recebo no podcast Francisco Fragoso, representante regional da Portugal Inovação Social do Alentejo e Algarve. Bem-vindo, Francisco, é um gosto recebê-lo. Olá, bem-vindo também a esta conversa. Obrigada. Para quem ainda não conhece o Francisco, ou que ainda sabe muito pouco sobre o Francisco, nós escrevemos aqui um pequeno resumo daquilo que tem sido o percurso. Se alguma coisa não estiver certa... Já estou com medo. Não tenha. O Francisco também pode corrigir. Portanto, o Francisco Fragoso é alentejano e benfiquista. Durante várias décadas desenhou e geriu vários projetos. Geriu ONGs e participou na administração de outras organizações ligadas ao desenvolvimento. Foi consultor independente mais de 18 anos e assumiu funções de presidente e diretor da Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento Integrado, situada no Alentejo, mais concretamente nas Alcáçovas. É atualmente o representante regional da Portugal Inovação Social, como já tinha referido, e é apaixonado por fotografia. É verdade. Está tudo certo? Tudo isso é verdade. Ainda bem que não falhámos nesta parte da introdução. Fizeram bem o trabalho de casa. Queria começar por perguntar ao Francisco, sendo que tem um papel tão importante naquilo que é a inovação social na área do Alentejo e do Algarve. Como é que surgiu este bichinho, se quisermos chamar assim, de empreender, criar, porque também esteve à frente de vários projetos e de várias organizações, e de inovar ao mesmo tempo? Como é que isto surgiu na sua vida? Eu não sei, não tenho um momento preciso para identificar isso, mas na verdade, no início dos anos 80, eu comecei logo a participar no movimento associativo, dessa vez ligado... Há aí uma parte que eu tenho que pôr a rever na minha biografia. A participar no movimento associativo ligado à conservação do ambiente, mais concretamente ligado às aves, que acabaria por depois originar uma ONGD, ou melhor, uma ONG na área do ambiente, que foi o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica, que entretanto se extinguiu por algumas razões ligadas a processos de gestão. Portanto, desde essa altura eu achei que teria que fazer alguma coisa em conjunto com pessoas que se identificassem com causas comuns à minha. E depois não parei mais. Entretanto, fiz o serviço militar obrigatório. Veja bem como sou velho, na altura ainda havia serviço militar obrigatório. E acabei por estar ligado ao nascimento de um gabinete de desenvolvimento no município de Viana do Alentejo, que viria a dar mais tarde origem àquilo que foi a Terras Dentro. E eu não estive ligado depois, durante algum tempo, a esse movimento ligado ao desenvolvimento. Fiz os meus estudos, fiz os meus percursos profissional, criei uma empresa pelo caminho, mas nunca consegui ficar à espera que as coisas acontecessem. E eu não tenho uma razão para isso, mas talvez pela influência do meu pai, que também trabalhava para ele próprio, ou por me entusiasmar com coisas e ser algo inquieto, não aceitar facilmente aquilo que me dizem se eu não concordar com as instruções. Eu tenho dificuldade em estar numa organização ou em processos com os quais não me revejo, sem que tente explicar porque é que não me revejo e porque é que poderíamos fazer de outra forma. Às vezes tenho sucesso na minha argumentação, outras não, o que é bom, mas sou assim um pouco inquieto, porque estou a falar de mim e gosto de me valorizar. Provavelmente as pessoas não me chamam inquieto, chamam-me chato. Isso eu não sei. Mas eu não tenho uma razão, enfim, que consiga explicar com clareza porque é que sou assim. Mas, na verdade, penso que talvez por influência do meu pai, que era uma pessoa que tinha algumas limitações do ponto de vista físico, mas optou por não ser dependente de ninguém na vida dele. E eu, consciente ou inconscientemente, talvez tenha seguido esse caminho por influência dele. Muito bem. Ficou aí com um grande exemplo de vida que levou a esta vertente do bichinho inquieto e que pode não ser o chato, pode Talvez. ser as duas coisas, como o Francisco disse. Os outros dirão se eu sou chato ou não me cabe a mim. Imagino que haja muitos que dizem que sim, outros, meia dúzia deles dirão que não. É como toda a gente, não conseguimos agradar a todos. E felizmente que não conseguimos agradar a todos. É sinal que há pontos de vista diferentes. É isso mesmo.
Quando ingressou então nesta área e nesta vertente, como é que estava, ou como é que sentiu que estava a inovação social? Acredito que não estivesse tanto na berra, como podemos dizer hoje, que é o tema da moda. Foi um processo que o Francisco foi descobrindo, apesar de já ter o exemplo do seu pai em casa, ou foi desbravar o caminho totalmente sozinho? Na altura que eu tive o convite para estas funções que tenho atualmente, eu estava numa fase de transição em que tinha tomado uma decisão que era não trabalhar mais para outras pessoas. Então eu tenho uma empresa que obviamente agora não exerce nada que seja conflituante com as minhas funções, embora pareça óbvio, gosto sempre de sublinhar. E na altura que estive este convite, a empresa estava naquela fase de arranque. E eu tinha tomado, como disse, essa decisão de não trabalhar mais para outras pessoas. Queria ter a gestão do meu tempo da melhor forma, que me desse algum prazer entre os meus interesses pessoais e profissionais e que me desse para pagar as contas, que é um mal que aflige grande parte das pessoas. É assim, a inovação social tem vários momentos nestas últimas décadas. Eu diria que se calhar já se faz inovação social há muito tempo, em vários movimentos, mas não lhe chamaríamos isso, ou melhor, não estavam tão latentes estes conceitos. Quando eu estive ligado a movimentos de desenvolvimento local e desenvolvimento regional, de alguma forma, já havia esta necessidade e esta questão de desenvolver e realizar projetos, não só da esfera social, mas fazendo uma convergência entre a esfera económica, a esfera social, se quisermos isolar, se é que é isolável, e também a esfera ambiental. E, de alguma forma, isto acontece desde 91 que eu trabalho nisto. Em termos de conceptuais daquilo que é atualmente a inovação social, volto a dizer, eu tive este convite em 2017, estava justamente, lembro-me exatamente do momento, estava a fotografar cogumelos na Serra da Ossa, quando recebi o telefonema e curiosamente, quando vim conhecer as pessoas que me tinham convidado, foi justamente aqui no vosso espaço da Fundação Eugênio de Almeida que aconteceu, nomeadamente no restaurante, no vosso restaurante. E a partir desse momento comecei a alinhar os conceitos e a participar de outra forma neste movimento, uma forma mais, obviamente, mais formal e mais alinhada com este ecossistema que lhe dizemos. Porém, há aqui algumas questões que normalmente escapam às pessoas, e uma delas é que, por exemplo, as IPSS, muitas delas já fazem inovação social há décadas. As associações de desenvolvimento local já fazem inovação social há décadas. Outras entidades ligadas às questões sociais e ambientais e económicas fazem inovação social. Agora, este chapéu e este ecossistema e estes conceitos que utilizamos agora surgem há algum tempo depois, e com um determinado grupo de pessoas que decidiu aproximar estas questões do poder político e muito bem. Portanto, foi este mais ou menos o caminho. Acentuou-se desde 2017, a altura em que estou aqui, mas de facto eu vim para aqui por convite. Segundo creio, foi perguntado a alguém aqui da região se conheciam um tipo chato e alguém terá referido o meu nome e foi fácil chegarmos a um entendimento face aos objetivos da Iniciativa Pública Portugal Inovação Social, a forma como se posiciona na sociedade, como se posiciona politicamente, não partidariamente, mas politicamente. Foi muito fácil alinhar com eles, tanto que deixei para trás das costas aquele objetivo inicial que tinha de não trabalhar para outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Que bom, não conhecia este percurso, também está a ser uma novidade para mim, daquilo que tem sido o percurso do Francisco. E quando surgiu esta ida para Portugal de Inovação Social, acredito que também com o passar dos tempos o Francisco conseguiu perceber ou ver a mudança de século da transformação dos trabalhos, de métodos de trabalhos, da gestão dos recursos humanos, da elaboração de candidaturas, que é uma coisa que nós ouvimos falar tanto na área da inovação social, da gestão de projetos e no desenvolvimento territorial. Sentiu que houve uma mudança drástica também nisto que é estes campos de ferramentas, metodologias,
ao longo dos tempos, ou acha que, como há pouco dizia, as organizações que há tanto tempo estão a fazer inovação social continuam nesta linha muito ténue de voltar a ter novas ferramentas ou novos métodos? É assim, as questões metodológicas e até tecnológicas vão mudando e são muito cíclicas. Eu costumo dizer muitas vezes que nós temos um processo em que estamos, fazemos inovação e passado algum tempo damos por nós a fazer uma reversão dessa inovação, porque chegamos à conclusão que fomos ou por caminho errado ou porque afinal o estado em que estávamos inicial poderia ser o mais benéfico para as comunidades e para as pessoas. Isso acontece com alguma frequência. Não é um projeto financiado por nós, mas, por exemplo, tenho conhecimento de projetos cujo foco é levar as crianças a brincar na rua, ou brincar simplesmente. Sim. Em teoria é uma coisa que nós não nos deveríamos preocupar, porque é uma coisa que é natural, a necessidade das crianças. Os animais brincam para aprender a lutar, brincam para aprender a caçar, as crianças brincam para aprender a magoar-se, a aprender a fazer aquilo que é correto e a respeitar-se entre elas e a encontrar o seu espaço. Portanto, isto funciona tudo com ciclos, não são só ciclos económicos, mas são também ciclos comportamentais. Em termos técnicos, na verdade, obviamente ocorrem mudanças e essas mudanças são condicionadas por várias coisas. São condicionadas pelo tipo de financiamentos que existem, que exigem que se vá por um determinado caminho e que as pessoas se ajustem a essas exigências. Sofremos influências da academia, não à velocidade que seria desejável, mas sofremos essas influências e sofremos também influências externas, porque a comunicação hoje é global, a informação é global. E acabamos por tentar replicar no nosso país. Bom, mas isso já é de Queiroz, fazia também com a literatura que conhecia de França e outros países. Tentamos replicar algumas coisas que estão a acontecer noutros países em Portugal. Umas vezes com sucesso, outras vezes com algum insucesso, porque nós, não temos o mesmo espírito que os amigos do norte da Europa. Mas sofremos todas estas influências. Mudou claramente a forma como se constroem projetos. Mudou claramente a forma da estrutura de custos dos próprios projetos. Atualmente temos custos simplificados, que era uma coisa impensável há 10 anos atrás. E estas são as influências, na minha opinião. O grau de exigência. Eu acho que se foi perdendo muito nas últimas décadas relativamente à própria gênese dos programas de financiamento por um clima de desconfiança que existe entre o financiador e o promotor. Como sempre, há casos pontuais de abusos e em virtude da reação a esses casos pontuais de abusos, felizmente não são muitos, mas são alguns, houve uma reação por parte dos financiadores de se protegerem. E essa proteção gerou burocracia e gerou controle. E essa burocracia, esse controle, para haver resposta por parte dos promotores, retira a criatividade, retira a eficiência, retira a eficácia à própria implementação dos projetos. Mas ambas as posturas são legítimas, porque os financiamentos vêm dos nossos impostos, dos da Margarida e dos meus e de todas as outras pessoas, e dos impostos dos outros europeus. Quando falamos de fundos europeus, eles não caem claro das árvores, não é? Pronto, então estes fatores condicionaram de alguma forma estas mudanças, mas sim, claramente que se constroem projetos de forma diferente. Há uns anos atrás não se falava de avaliação de impacto, não se falava da teoria da mudança, não se falava de uma série de coisas, de inovação disruptiva, de inovação incremental, e tudo isso são conceitos que nós estamos a trabalhar de forma muito acentuada e sabemos que inclusivamente já estão a ser seguidos por muitos outros programas de financiamento e nós orgulhamos de alguma forma de termos trazido alguns destes conceitos e afunilado algum deste conhecimento para todo este grupo de organizações e pessoas que faz projetos no nosso país. Portanto, sabemos que estas mudanças são positivas e que estão a ajudar a estruturar melhor aquilo que são a implementação de projetos financiados, ou não, podem não ser financiados, mas a sua estrutura e o seu início está mais baseado e com uns alicerces mais claros, se calhar, e mais estruturados, diria. E o Francisco falou dos promotores dos projetos e
e sabemos que Lisboa e Norte é das localidades que têm mais projetos apoiados pela Portugal Inovação Social. E deixava aqui se calhar uma pergunta um bocadinho complicada para o Francisco responder, mas que acho que também faz sentido fazê-la ao Francisco, que é porque é que no Alentejo existem menos projetos apoiados pela Portugal Inovação Social, temos menos promotores, temos menos pessoas a ter ideias, temos menos financiamento para o Alentejo. Qual será, na visão do Francisco, o motivo de termos um número abaixo percebo que seja também das pessoas, não é? Há mais pessoas a viver no Norte e em Lisboa, mas como é que vê este... Há várias razões. A primeira delas, a Margarida já disse, para já somos menos pessoas e menos organizações. E depois há aqui algumas questões culturais. Nós de alguma forma temos ainda em muito do nosso território alguma interioridade e quem estuda as dinâmicas sociais percebe que a interioridade e a ruralidade oferecem de alguma forma mais resistência à mudança. E também eu diria que eu não sou politicamente correto. Pierre Bourdieu é um filósofo francês, fala muito da noção de campos, e a noção de campos é justamente, dito da forma redutora e simplista, é que nós gostamos de proteger o nosso domínio, seja científico, seja tecnológico, seja da literatura, e nós não vivemos da forma mais intensa, que deveria ser mais intensa, a parceria e a partilha. Gostamos de nos isolar muito. Acontece-me com frequência estar em fóruns em que as pessoas não partilham as ideias e quando eu termino as minhas comunicações, no fim é que as pessoas vêm partilhar as ideias. Eu já disse isto publicamente, portanto posso dizê-lo novamente publicamente. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Nós vivemos ainda numa competição silenciosa e menos partilha. Mas isto é uma característica até do país, embora seja mais diluída na região norte e na região centro, porque são pessoas que têm uma forma de estar e de agir, são mais proativas do que nós. Nós temos estas características. Não significa que as nossas características sejam inferiores ou negativas face a estas que acontecem nas outras regiões do país, mas são as nossas. E como é que nós as ultrapassamos? Mudando alguma atitude, porque não estamos a beneficiar. Nós temos esta dotação orçamental que é inferior às outras regiões do país, porque nós não tivemos procura para termos mais, porque havia disponibilidade para haver mais dotação. Mas ela foi calculada com base no histórico. Ora, se nós não procuramos mais, não nos vão dar mais. Portanto, estamos a perder oportunidades num território que precisa de... Estamos claramente a perder oportunidades num território que não só precisa, como tem problemas muito acentuados. O Sul tem problemas muito diferentes de outras regiões, nomeadamente em termos de educação e de saúde, por exemplo, que são duas áreas que é a porta que está a arranjar. São sinais para eu me calar. Não, nada disso. São caminhos que nós temos que fazer de alguma forma, até porque, e eu digo isto porque foi já dito pelo Sr. Ministro da Coesão no encontro em Serralves, provavelmente nós não iremos ter novas oportunidades após 2030 de financiamentos deste tipo. Então estamos mesmo a desperdiçar? Eu não sei se estamos a desperdiçar, é uma questão de opção, porque as pessoas que estão nas organizações, quer públicas, quer privadas, são pessoas conscientes, são pessoas competentes, são pessoas criativas e são pessoas que conhecem a região. Portanto, eu não sei se estamos a perder oportunidades, porque pode ser uma questão de opção estratégica, claro, dessas organizações, e se assim for, nós temos que respeitar que há outros caminhos. Porém, não podemos depois fazer a comparação, porque é que a inovação social, no caso que estamos a falar, está mais centrada em Lisboa, no norte e no centro. Porque está. Porque está, sim, é inevitável. Porque nós optámos
ir por outros caminhos. Não sim, tem, aqui quando falava... Isso não tem nada de negativo, sim, é uma opção. Porque... Aqui quando falava de desperdiçar, falava das pessoas que o Francisco referia, que às vezes vai a eventos públicos e quando o Francisco acaba de falar é que vem ter consigo e dizer a sua ideia, não é? Muitas vezes essas pessoas têm as ideias na gaveta, estão na sua bolha e se calhar poderiam vir ter com alguém para conseguir fazer uma candidatura ou ter o seu projeto que tem idealizado e financiado, e é que eu falava se calhar não estamos a aproveitar na realidade aquilo que nos oferece. É uma questão que não é simples de se responder, claro. porque na verdade há vários fatores que contribuem para isso, como disse, eu referi a alguns, e eu sinto-me com legitimidade para ser crítico em alguma das posturas que assumimos, por várias razões. A primeira delas é que sempre trabalhei com roupa, mas no Alentejo e para o Alentejo, e estive já à frente de várias organizações, todas elas a trabalhar para o desenvolvimento da região. Portanto, de alguma forma, sinto-me com legitimidade para dizer isto, porque sou alentejano, como disse logo no início da minha apresentação, e sempre trabalhei para tentar melhorar o meu território de alguma forma. Posso não tê-lo feito bem, outros avaliarão, mas na verdade posso dizê-lo com alguma propriedade, que temos que mudar aqui algumas perspectivas sobre a forma como trabalhamos. E pegando aqui neste mote do Francisco, já estamos a chegar ao final deste episódio, qual era o conselho que o Francisco deixava para estas pessoas que muitas vezes vêm ter com o Francisco ou que têm uma ideia e ainda não saíram desta bolha, como há bocadinho dizia, o que é que o Francisco, enquanto representante da Portugal Inovação Social no território, diria a essas pessoas? É assim, eu que diria a estas pessoas é que da nossa parte estamos totalmente disponíveis. A Fundação Género de Almeida ajuda-nos bastante, entre outras organizações, ajuda-nos bastante a empurrar as pessoas no bom sentido. Mas o esforço principal tem que ser delas. Não basta dizer que as coisas não funcionam. Muitas delas não funcionam e nós contribuímos para que elas não funcionem bem. Eu dou sempre o exemplo do lixo. O nosso sistema de limpeza da cidade podia ser substancialmente melhor, bastante melhor, muitíssimo melhor, mas há também uma parte desse processo que não funciona por nós não sermos totalmente bons cidadãos no domínio dos resíduos. Então eu que digo não basta criticarmos aquilo que funciona menos bem nas nossas políticas públicas, não basta dizer que o nosso território é desfavorecido comparativamente com outros territórios, se nós temos tanto ou mais potencial que outros territórios. Ele só muda se nós quisermos mudar. Eu estou sempre a dizer, eu não quero mudar o mundo, eu é que tenho que mudar. Muito bom conselho. Para terminar, a nossa pergunta deste podcast, que é: qual é o seu maior sonho, Francisco? Ok, o meu maior sonho. Apanhou-me surpresa, porque, na verdade, eu gostaria que nós aprendêssemos com os antepassados a olhar para a natureza. Porque se nós cá estamos é por causa dela e destruí-la é a nossa destruição. Um bom sonho que o Francisco tem pela frente. Espero que se realize e que consiga contribuir como contribui todos os dias para o desenvolvimento do território, contribua todos os dias para que o seu sonho se realize. Basta-me agradecer ao Francisco por estar aqui connosco nesta iniciativa pioneira do Centro de Inovação Social e que o Francisco também o conhece. E pedir aos nossos ouvintes que continuem desse lado e que aguardem pelo próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, Programa Interreg 6A, Espanha-Portugal, no âmbito do projeto EFS Impact.